Se você chegou nesse vídeo, é porque você deve estar precisando de um conselho ou um direcionamento para sua vida financeira. Então, fica aqui que eu vou te dar esse direcionamento, tá bom? Gente, a primeira carta que saiu aqui foi o 8 de paus, né, como uma energia geral da sua vida financeira. Ele indica que existe um término de uma situação da sua vida financeira que está finalizando, né, uma energia kármica que está finalizando para que a prosperidade possa começar a fluir dentro da sua vida, né? Mas para isso é necessário, né? Eu perguntei o que estava bloqueando, né, a sua vida financeira, por que a vida ela se mantém bloqueada nesse momento. E aí são 2 de paus e um rei de copas. Aqui existe uma situação da qual você existe um conflito, né, entre você, assim, do qual você fica por muito tempo, assim, no planejamento de uma situação, mas você não dá andamento a ela, porque você não se sente emocionalmente capaz, né? Você não se sente, de alguma forma, emocionalmente capaz de dar continuidade a algo dentro da sua vida financeira, né? E quando a gente fala de vida financeira, a gente pode estar falando também sobre os projetos, sobre o seu trabalho, que é da onde vem o seu dinheiro, né? Então, pode ser que você tenha um projeto, por exemplo, há muito tempo que você quer realizar, mas por algum motivo, emocionalmente, te trava de você iniciar isso. Então, aqui diz que o seu bloqueio maior é você não se sentir capaz emocionalmente de seguir essa situação. E aqui pede que você comece a ter mais inteligência emocional dentro das situações e mais perspicácia também da sua parte, sabe? Porque aqui eu perguntei qual é a conclusão da tiragem e logo saiu um 5 de ouros. E aí eu quis entender o que esse 5 de ouros estava fazendo aí. E logo saiu 2 cartas, né? Essas 2 cartas, que é o enforcado e a torre invertida, que claramente me dizem que esse 5 de ouro, essa falta financeira que você pode ter nesse momento da sua vida, né? Essa dificuldade financeira que você pode estar seguindo na sua vida, pode ser porque você se recusa a abrir mão do controle de uma determinada situação, sabe? Você não consegue abrir mão do sacrifício que você está fazendo para manter um padrão de vida, sabe? Você deve estar fazendo grandes sacrifícios, né? Porque aqui a torre invertida, a torre na forma correta, ela fala sobre controle, fala sobre você tá num momento onde você está finalizando situações, e aqui nessa situação me dá uma energia muito grande, assim, de que você, de alguma forma, você tá se impedindo, né, de enxergar novas perspectivas, né, de finalizar essa torre, sabe? Você tá se mantendo nessa situação, onde você não quer abrir mão do controle, você não quer abrir mão desse controle, você não tá querendo observar essas situações por outros pontos de vista, você tá querendo se manter nesse lugar. Só que você se mantendo nesse lugar, você vai continuar com essa dificuldade que você tá financeira, e você vai deixar de abrir espaço pro novo, né? Que é o 9 de ouro, as estruturas, sabe? Não adianta a gente querer controlar tudo, a gente não consegue, a gente precisa começar a observar as coisas por outros pontos de vista e também começar a ter inteligência emocional, porque você se manter dentro dessa situação, o fundo do deck que saiu foi 9 de espadas. 9 de espadas fala sobre uma angústia, um medo, fala sobre você se sentir perdido dentro daquela situação, daquela ansiedade, daquela situação que você não sabe como finalizar. Mas, logo depois do 9 de espadas, a gente tem o 10, né? E o 10 de espadas é a finalização de um sofrimento. Então, possivelmente, essa situação, ela tende a chegar ao fim. Mas, no momento em que você começar a ter mais inteligência emocional, colocar a inteligência emocional, colocar os seus planejamentos em prática e começar a observar as situações de controle, por um outro ponto de vista, começar a abrir mão desse controle, sabe? Deixar outras pessoas te ajudar, deixar a situação tomar o próprio rumo, sem você interferir tanto nas situações, sabe? Eu pedi um conselho, né? E finalizou aqui o conselho com as seguintes cartas. Ó, saiu a voz interior, a consciência, né? Apego ao passado, né? Que aqui é o apego ao passado, a luta e, para finalizar, a comparação. Aqui me dá a entender que existe que você precisa, né, na verdade, ouvir mais a sua intuição para você começar a ganhar consciência sobre as situações que está acontecendo. Você precisa não ficar nessa nostalgia louca, sabe, do que já passou, né? Muitos conflitos na sua mente, né? Muitas lutas que você tem tido na sua mente sobre situações da sua vida. E comparações, né? Aqui aparece a comparação, né? E a comparação é um 5 de espadas, né? Que é aquele famoso vamos chorar o leite derramado. Então, é hora de você ouvir mais a sua intuição, deixar essas comparações para trás, esse passado para trás, né? Que te causa tanta angústia, ter mais inteligência
né? E comunicação dentro das situações, ter inteligência emocional dentro das situações e deixar, sim, as situações finalizarem, né? Existe algo precisando se finalizar, que é uma energia kármica, né? Que é lá no início, né? O 8 de paus. Tem algo precisando se finalizar para que a prosperidade, e aqui falamos sobre prosperidade no final, né? A gente começa com a abertura desse caminho para a prosperidade e finalizamos com a prosperidade aqui, né? Só que para isso, muita coisa precisa acontecer. Você precisa ter mais coragem de colocar seus planejamentos em prática com inteligência emocional, sem se deixar levar pela emoção. Você precisa, sim, abrir mão, possivelmente, de um controle, um sacrifício que você está fazendo, porque você pode estar se controlando sobre uma situação que é um sacrificante para você, né? E é necessário que você faça algo por você, né? Porque tudo que tira a nossa paz não vale a pena se manter na nossa vida, né? Para que essa prosperidade possa chegar, tá? Porque essa situação toda tá trazendo muita ansiedade para você e te deixando muito preso a passado, a comparações, você tá ficando muito mental, sabe? Sem muita ação, né? E sem muita emoção. Então você tá se fechando pra dentro, sabe? De uma forma muito introspectiva. Então é necessário que você comece a usar da sua inteligência emocional dentro dessa situação, tá bom? É isso. Se ressoou com você, curte, comenta, compartilha. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Beijo!